Bom dia para você que chegou cedinho no dia de hoje. Bom dia, que alegria estar aqui. Como é que tá o teu dia? Seja bem-vinda porque hoje nós somos prioridade. Seja bem-vinda porque hoje nós vamos brindar a vida. Bom dia, Rose. Bom dia, Dai. Bom dia para todas as meninas que estão chegando. Gente, que dia maravilhoso. É bom demais estar aqui, estar ao vivo. Tem sopro de vida aí dentro desse peito. E bom dia, Vanessa, bom dia, Jace. Não sei se vocês viram, mas eu coloquei essa mensagem dentro do grupo Chave da Mente, porque a gente precisa entender o nível de entendimento de cada mulher e respeitar as fases. E a parte mais linda é a gente entender e respeitar o tempo da outra pessoa. Às vezes a gente quer carregar todo mundo com a gente, mas nem todo mundo está no mesmo lugar de entendimento. Então eu coloquei uma mensagem dentro do Chave da Mente, porque quem está lá, teoricamente, precisa estar um degrauzinho de entendimento acima. As outras meninas não participaram da live grande, daquela de 1 hora, né? Não fizeram todas as dinâmicas, todas as atividades que tinha dentro daquela rotina, então a gente não tem como exigir, tá? Mas o convite ontem para despertar, para cuidar do tempo, foi porque ontem eu fui ao médico e eu trouxe para impartir com vocês, porque tem muita coisa aqui que é para qualquer ser humano. E eu aguardei 9 meses por essa consulta. Não faz sentido eu ter um conhecimento rico e deixar somente aqui dentro dessa casa. Eu preciso impartir, tá bom? Então, por isso foi um chamado para esse tempo. Eu tenho certeza que, assim como eu e meu esposo despertamos ontem para muitas coisas aqui que nós não tínhamos nem noção como o nosso corpo estava funcionando pelo olhar da medicina ortomolecular, que não é a mesma medicina tradicional que vê o ser humano só como corpo. Mas era isso que eu precisava impartir. Então, talvez eu deixe essa live salva só por algumas horas até o fim do dia, mas depois eu vou fechar em respeito a um conhecimento também que é de uma outra área, tá? Vamos entregar o nosso dia para Deus? Respira fundo, tem sopro de vida aí, respira fundo. Bom dia, Dalva, seja bem-vinda. É bom demais estar aqui, é bom demais ter a companhia de vocês. É bom demais acordar e dar bom dia para o Espírito Santo, quando a gente cuida de verdade do nosso tempo. Tá bom? Vamos lá? Respira, vai. Puxa o ar, puxa o fôlego de vida que está dentro de você. Inspira e sente o ar entrando. E assim nós iniciamos esse momento. Pai, nós rendemos graças a Ti. O Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado por sempre cuidar de nós em todos os detalhes. Neste momento, nós pedimos que Tu venhas abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, abrir os nossos 5 sentidos. E trazer somente aquilo que nós precisamos para o dia de hoje. Assim como o maná, lá no deserto. Que hoje Tu tragas somente aquilo que nós precisamos. Que nós possamos entender de uma vez por todas que Tu nos destes um corpo e nesse corpo habita o Espírito Santo. Que nos traga a luz e a clareza para a decisão que nós precisamos tomar a partir de hoje. Não porque eu preciso agradar alguém, mas porque se eu sou o templo do Espírito Santo, esse templo tem que ser bem cuidado. Esse templo é a Tua morada. Pai, muito obrigada por entendimento. Muito obrigada por cada mulher que chegou até aqui. Porque ela se abriu, porque ela disse o sim, o eis-me aqui para a mesa. Muito obrigada, Deus. Amém, amém e amém. Amém, preciosas, amém. A nossa palavra está lá em 1 Coríntios, capítulo 6. E o versículo, ele está aqui. 19. De manhã, meu olho fica meio embaralhado. O teu também, hein? Mas vamos lá. 1 Coríntios 6 e 19. Ou, não sabeis que o vosso corpo é o templo, abre um aspas aí, o próprio santuário do Espírito Santo, que habita dentro de nós, proveniente de Deus, como um presente de Deus para nós. Mulher, isso é lindo demais. E que sois de vós mesmos?
Uau, vamos de novo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo, abre aspas, o próprio santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Deus nos deu o nosso corpo como um presente para que o Espírito Santo habitasse. E aí? E que não sois de vós mesmos? Esse corpo é nosso. É responsabilidade nossa. E o que é que a gente faz com o templo do Espírito Santo? Ah, a gente judia. A gente judia até o último. E aí eu vou mostrar para vocês que a gente não faz isso por mal. Ainda em Coríntios 6, versículo 13, diz assim: os alimentos são para o estômago. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, dará fim a ambos. Mas o corpo não é para a imoralidade, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Uau! Você entende que é um para o outro? Que o nosso corpo também a gente precisa santificar o Senhor porque é dele. Estamos aqui apenas emprestados, porque senão quando fechar o nosso ciclo de tempo, a gente levaria o corpo com a gente. Mas eu não quero me prolongar, eu quero falar disso aqui. Isso aqui é muito importante hoje. Confirma para mim se o áudio tá tudo bem aí, tá tudo certo? Bom dia, Jássila. Vamos lá, tá tudo certo. Gente, deixa eu falar primeiro que o médico começa explicando. E se tu tiver um papel e uma caneta aí, ele desenha 2 vezes o 8. Não sei se dá para ver aí, se dá para ver bem. Mas, ó lá. Acho que dá, né? Então, tem o 88, embaixo ele desenhou um fígado. Embaixo ele tem um fígadozinho. E esse aqui é o meu exame de sangue, e ele já começou listando o que estava errado. Ele disse, ó, só vou listar o que está errado aqui e tal, que a gente precisa mudar nesse exame. Falei, uau, vamos lá. Qual que é a especialidade desse médico? Ele é um médico da medicina ortomolecular, então ele vê o ser humano como um todo integral. Tá entendendo? Tô entendendo. Então ele me pergunta assim, me fala do teu dia, como que é o teu dia, que horas que tu dorme, que horas que tu acorda e tal. Eu falei, eu acordo às 5 horas da manhã. O que tu faz por primeiro? Toma um copo de água. E depois? Depois eu vou tomar um café às 9 horas da manhã. E depois? Depois eu almoço meio-dia, eu faço meu almoço, tal, junto com a minha família, a gente tem tempo de mesa. E depois? E foi indo. E que horário que tu dorme? Umas 23 horas, mais ou menos. Então ele começou a explicar como o corpo funciona. Então veja, os nossos hormônios, nosso corpo acordamos. Para quem acordou com a gente agora aqui, acordamos, certo? Quando o nosso corpo acorda, o nosso olho abre, antes nós já estávamos acordados, porque o nosso ouvido ouviu o passarinho cantando, ouviu um barulho, o corpo já acordou, por mais que tu fique na cama, de olho fechado e tu não perceba, mas o teu corpo acordou. O teu corpo deu sinal, mulher. Aí a gente vai e... copinho de água, né? Toma aí. Hidrata o corpo. E depois? Depois a gente vai tomar um cafezinho lá às 9 horas da manhã. E ele me pergunta, o que tu come? Uma fruta, um pouquinho de café sem açúcar. Tá bom. Meio-dia. Eu como bem saudável, assim, não sou de comer muita besteira. E depois tu vai comer quando? 7 horas da noite. E água? A água eu tenho que me esforçar para tomar. E ele começou a explicar aqui. Vamos lá. Se eu acordei, meu corpo trabalhou a noite inteira. É uma máquina trabalhando a noite inteira. Certo? Quando eu acordo, o meu corpo está em estado de emergência pedindo nutrientes. E esse médico me explica que existe, dentro de alguns estudos, que o corpo precisa de manhã de 47 nutrientes. Nossa, Sibeli, eu vou comer 47? Aí ele explicou que a gente pega pedacinho. Um pedacinho de cenoura, um pedacinho da salsinha, um pedacinho, sabe? Da maçã, um pedacinho da banana, um pedacinho, tiquinho de nada. Porque o corpo entende micronutrientes. E eu falei, entendi. Faz um sucão, coloca a chia, coloca a linhaça, coloca lá vários produtinhos com várias substâncias. Faz um suquinho daquele bem bom e toma.
Isso ali vai dar para o teu corpo o que ele precisa. Geralmente o que a gente faz, eu gosto de pão da Dona Dalva, congelar um pedaço de pão para ficar um mês inteiro ali cortando um pedacinho. Mas o primeiro alimento que o corpo precisa são as substâncias, porque o que o corpo entende? Substância. Que substância é essa? Que vitamina é essa que tá ali? Aí eu falei, isso eu não faço. Depois, você pode comer o teu pãozinho? Come normal o teu pãozinho, não tem problema. Depois, meio-dia, a maior variedade de salada que tu puder colocar no teu prato é o que o teu corpo precisa, uma proteína. O que a gente faz? A gente vai para lasanha, a gente vai pro arroz, como é que chama? Enfeitado lá, com creme, com um monte de coisa, com leite. São alimentos que inflamam o nosso corpo. Alimentos que inflamam o nosso corpo. E corpo inflamado não flui. Fica um corpo pesado, a gente fica cansada. A gente de verdade não flui. E aí vamos lá para a janta. A janta é a mesma coisa. Sabe aquele suquinho da manhã que a gente fez com um pedacinho? A gente prepara um daquele também para a gente dizer para o nosso corpo, pode trabalhar aí à noite enquanto eu estou dormindo que as vitaminas do teu corpo estão supridas. Faz isso, Cibele? Não. E eu já achei que eu estava arrasando cuidando do meu tempo. Não faço. Ai, Cibele, mas antigamente não tinha nada disso. Pois é, que bom que os estudos vêm para olhar para o nosso corpo e o que ele precisa. Então, se a gente for ver a nossa alimentação, muda tudo a nossa disposição. Quantas horas, Cibele, tu dorme por dia? Umas 5 horas. Errado. Pelo menos 8 horas de sono. Quando ele falou 8, já brilhou meus olhos, né? Porque eu gosto do 8. Um sono reparador é o que vai mudar a qualidade do teu dia no dia seguinte. Então, a gente quer fazer tudo durante o dia e a gente está matando a nossa máquina todo santo dia. Porque a gente trabalha. E ok trabalhar. Porque ele ainda me disse que não basta a gente se alimentar. Eu preciso de uma atividade física, eu preciso movimentar o meu corpo. Máquina parada enferruja. E quando eu estou movimentando esse meu corpo, eu estou cuidando desse corpo. Ou seja, eu estou cuidando do templo. Eu estou honrando a Deus. Ele me deu um corpo. Começa a fazer sentido? Mas o que é que a gente faz? A gente chega em casa, a gente só quer um sofá e uma comidinha já lá no sofá. Daquela que a gente nem olha se é boa ou se não é. Se vai fazer bem ou se não vai. É só... Ai, tô cansada. Isso é egoísmo, gente. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes? A gente vira lixeira emocional, lembra? Do termo lixeira emocional, a gente vai jogando tudo pra dentro. E aí, mais do que isso, quando a gente começa a despertar para olhar para o nosso corpo como templo do Espírito Santo, a gente começa a entender que pequenas mudanças no nosso dia vai fazer a diferença. E a pergunta que ele me fez e que eu quero te fazer. A Cibele de agora eu não vou mudar nada, eu não consigo fazer nada para a Cibele de agora. Eu não consigo te ajudar agora. Eu consigo ajudar você daqui 10 anos, porque esse daqui 10 anos começa agora. Uau! E eu olhei para aquele médico e falei, faz sentido. Porque agora, do jeito que nós estamos, é resultado do que a gente vinha fazendo até ontem. Daqui para frente, a gente começa a pensar nesse ser humano. Ei, mulher, você, daqui 5 anos, como você quer estar? Com a tua saúde? Do jeito que tu tá cuidando do teu templo hoje, como é que tu vai estar daqui 5 anos? Responde para mim. Como é que você vai estar daqui 10 anos? Do jeitinho que você cuida do teu corpo hoje. E aí? Conta pra mim aqui. Vai estar tudo bem? Ou tu já tá desesperada aí só de pensar, meu Deus, não tô fazendo nada disso, não tô cuidando da alimentação, não tô fazendo uma atividade física, não tô me priorizando? E aí? Como é que tá? Não quero ficar sozinha aqui, gente. Não quero ser a única que... Opa! Eu já tô bem? Assim, eu me sinto bem, mas eu posso melhorar. Eu posso melhorar. A atividade física ainda não é algo que está 100% na minha vida, eu posso melhorar. A pergunta é, o que você vai fazer hoje para que daqui 10 anos você tenha saúde, disposição, você continue fazendo as suas atividades dentro de casa? Fala para mim, como tu tem cuidado do teu tempo? Porque a gente acha tempo para todas as coisas. A gente acha tempo para ajudar todo mundo.
Sempre que chega alguém que vem, que pede alguma coisa, a gente vai e faz. Mas e cadê a prioridade? De você olhar para você e falar, olha, agora eu não posso. É a minha hora da minha caminhada. Olha que lindo que seria isso. A gente vai ensinar o outro que ele também tem que ter um tempo para caminhar. Agora é a hora da minha atividade física. Vamos mudar hoje? É isso aí. É agora. Agora eu posso fazer a diferença na minha vida. Agora eu posso tomar uma água e dizer para a água: 88% do meu corpo é água. Eu preciso de água. Eu não preciso de refrigerante, eu não preciso de suquinho, eu não preciso. Eu não preciso de bebida alcoólica, eu não preciso, eu preciso de água. Ó, Sibeli, então tu coloca de hora em hora um despertador. É verdade. De hora em hora eu vou colocar ali meu despertador para minha aguinha. É isso. Minha aguinha tá ali. Não importa o que tá fazendo, levanta e vai tomar água. É o teu corpo gritando. E ele me explicou assim, Sibeli, imagina uma máquina trabalhando o dia inteiro sem água. Aí à noite tu vai lá e coloca 1 litro de água para dentro. Que às vezes, se a gente tá bem cansado, a gente vai lá e toma 1 litro d'água. E vai tomando água, né? Aí a máquina trabalhou, vai lá e joga 1 litro d'água. A máquina vai durar quanto tempo? Agora, se tu fizer a manutenção dela certinha, de hora em hora tu dá a água dela que ela precisa. E aí? Muito bom, já se cuidando um pouquinho a cada dia. É isso. A pergunta é, quando eu acordo de manhã, eu tenho clareza de que eu estou cuidando do meu templo? Eu tenho clareza de que meu templo é prioridade? Se tem alguma coisa que tem que ter prioridade na nossa vida, gente, a partir de hoje, a gente precisa despertar para cuidar do nosso templo com amor, com carinho. A gente não precisa comer 2 pratos de comida. A gente precisa comer um bem selecionadinho. Ai, Sibeli, mas não vamos nunca mais poder comer um docinho? Claro que pode, mas que isso seja uma exceção, não uma rotina todos os dias. E aí ele me explica o excesso de açúcar no sangue. O sangue fica cristalizado, caramelado, muito açúcar, muito açúcar. Eu nem gosto de açúcar, mas o carboidrato da comida se transforma em açúcar. Por isso que se comer uma maçã inteira à noite não faz sentido. O teu corpo vai trabalhar com um monte de açúcar enquanto tu dorme. E o que a gente faz com o nosso corpo? A gente entocha um monte de comida antes de dormir e faz o corpo trabalhar. Como é que ele vai regenerar as tuas células? Como é que ele vai fazer o processo de reestruturação do teu corpo? Não faz. Então, o ideal para a gente, ser humano, dormir, seria depois das 9 horas, 9 e meia, no máximo, descansar para que a gente esteja aqui às 5 horas. Quer dizer, às 6, né? Mas eu acordo às 5. O que eu pensei? Opa, preciso encerrar esses atendimentos aqui, não coloco mais ninguém na agenda porque eu vou cuidar do meu templo. Deus deu uma mensagem para nós e um cavalo para a gente levar essa mensagem. A gente mata o cavalo, por isso que a gente não leva a mensagem. Essa é uma frase do Spurgeon, se não me engano, que morreu de obesidade. Então, gente, é muito sério. Meninas, é muito sério. Nós, mulheres, somos responsáveis por nutrir o nosso lar. O que é que a gente tem colocado na mesa para comer? Como é que tá a saúde das pessoas que a gente diz que a gente ama em nós mesmos? Como é que tá? A gente tem olhado com amor e com carinho para isso? Não faz sentido a gente dizer que a gente ama a Deus se o corpo está estragado, se o corpo está podre. Não faz sentido, é com amor que eu falo isso. Porque hoje eu me considero, ainda que feito um monte de coisa, com o corpo podre. Porque eu não estou fazendo a minha atividade como deveria, porque eu ainda estou dando prioridade para as outras coisas. Eu preciso ser clara com você e transparente com você. Se você está vendo essa live muito tempo depois na gravada, nós estamos no dia 3/9/2025. Para que eu tenha um marco também, junto com vocês aqui. Para que daqui um mês a gente já tenha evoluído. Para daqui 10 meses, 5 meses, um ano, o nosso corpo tenha orgulho de nós. E opa, nós somos conscientes, mulher. A pergunta é, qual é a prioridade que nós estamos dando para cuidar do nosso tempo? A gente está só indo na onda. Todo mundo que vem leva o nosso tempo. Todo mundo que pede alguma coisa leva o nosso tempo. E a gente deixa de ser prioridade. De verdade, não faz sentido. E aí, tem um hormônio que é produzido enquanto a gente dorme.
Anota isso, anota isso. Enquanto a gente está dormindo, existe um hormônio que ele é produzido. Mas para ele ser produzido e liberado, o quarto tem que estar escuro, completamente escuro, então sem luz de abajur, sem luz de telefone, sem fresta na janela, lá na cortina. O quarto tem que estar escuro, os olhos fechados, sem estímulo, sem barulho. O corpo está descansando e esse hormônio está sendo produzido e liberado. Sabe a mulherada falando da tireoide desregulada? É mais ou menos assim. O corpo, durante o processo do sono, ele não consegue fazer a regeneração celular que ele precisa. No outro dia, a gente levanta, parece que passou um trator por cima da gente, de tão cansado que a gente tá. Tá fazendo sentido? Como você tem cuidado do teu corpo? O teu corpo é prioridade? Como tu tem cuidado do teu sono? Tu tem um pijaminha aconchegante para dormir, daquele que tu gosta? Ou tu pega qualquer roupa que tu vê pela frente e vai dormir? Eu, de vez em quando, tenho um hábito, assim, muito bonito, que eu não me orgulho, que é pegar um calção do Andrade e já... Errado. Errado. Ah, mas eu tô tão cansada. Errado. Agora tem um pijaminha lá bonitinho pra dormir. Tem um pijaminha teu pra dormir? Aquele que tu olha pra ele e ele te convida pra ir pra cama? Tu tem? Se não tem, tá na hora de comprar. Tá na hora de se presentear. Vai lá e compra teu pijaminha bonitinho, aconchegante, gostoso. A hora de dormir, ele precisa ser um processo igual o casamento. Vou num casamento, vou me arrumar. Esse pijaminha bonitinho, cheirosinho, tem que estar sempre ali disponível para o teu momento do sono. Escova o dente, passa um produtinho lá no rosto, diz o quanto tu é linda, conversa com as tuas células porque elas entendem. Vai tomar um copo de água, agradeça, Deus, que essa água me faça bem e que reestruture as minhas células. Conversa. Tem um estudo que eu vou trazer para vocês, do Dr. Masaru Emoto, ele conversava com a amostra de água. E com a amostra de água que ele falava palavras bonitas, formavam cristalzinhos lindos. Com a água que ele falava palavras feias, os cristais eram todos deformados. É um estudo científico que está lá dizendo que aquilo que eu estou falando está criando a minha realidade. A pergunta é, basta a gente ir na igreja, orar, jejuar? Não basta. Se o nosso corpo não estiver alinhado, não vai fazer sentido. Mas a gente é tão boa para todo mundo. A gente é tão querida com todo mundo. A gente é tão amada, a gente é tão prestativa. Não adianta de nada, mulher. Se o teu corpo hoje estiver gritando, não adianta de nada. Não adianta de nada. O que nós vamos fazer? A partir de hoje, eu quero te convidar para entrar nesse lugar, se você quiser, de entender que a prioridade aqui é o templo do Espírito Santo, é olhar para ele com amor, com cuidado. Como é que tá o teu pé? Tá rachado ou tá lisinho, bonitinho? Como é que tá o teu pé? Sabia que o pé tem terminais nervosos que refletem todo o resto do corpo? Sabia disso? Cada pontinho do pé conecta com uma estrutura de um órgão. Sabia disso? E aí o nosso pé tá lá todo lanhado. Parece que a gente andou no deserto, descalço. Um creminho no teu pé, vai tu mesmo. Daqui a pouco o teu esposo se empolga, se tu tem marido, e vai lá te ajudar a fazer uma massagenzinha. Isso é honrar o teu corpo. Recentemente eu fui num lugar e na hora que eu baixei minha cabeça para fazer uma oração, eu vi o pezinho de uma colega e me deu dó, me cortou o coração. E eu olhei e eu falei, Deus, um dia o meu pé também teve rachadinho assim em volta. Eu gosto muito de usar chinelinho, rasteirinha, e o pé resseca em volta. Mas mulher, de verdade, não dá para usar chinelinho todo dia, o pé da gente fica igual um cracão? Parece a terra do Nordeste toda seca? O teu pé tá bonitinho? O teu pé tá convidativo? Fala pra mim como é que tá o teu pé. A unha tá cortadinha, tá bonitinha? Como é que tá a unha da tua mão? Tá bonitinha ou aquele esmalte tá seco, já caindo, quebrando tudo? Então não põe esmalte se tu não consegue manter uma rotina. Passa só uma basezinha. Sabe? O cuidado com o teu corpo fala muito de como você se prioriza. Então, quando a gente olha uma pessoa e a gente olha a estrutura dela,
E quando eu falo a estrutura, é o corpo mesmo em si. E isso, gente, não é ser gordofóbica, não, porque não é sobre gordura, mas é sobre olhar com amor para aquela pessoa que está precisando de ajuda. Porque o corpo está ali só criando camadas para se proteger. Tem mulheres que foram abusadas de todos os tipos na infância e o corpo vai criando camada para ficar cada vez maior, para que ninguém mais ofenda, para que ninguém mais machuque, para que ninguém mais abuse. Só que a gente não sabe dessa informação. E aí vai para uma terapia, a gente começa a identificar, é só o corpo cada vez crescendo mais para dizer ninguém vai mais me machucar. Eu tenho que ser grande e forte para ninguém mais me machucar. Isso é conhecimento que liberta. Isso é cuidar do templo com amor. Hoje a gente tem recurso, tem conhecimento, tem tecnologia e tem pessoas para caminhar com a gente. Como tá o teu corpo? Se você olhar no espelho agora, como é que tá o teu corpo? O teu corpo reflete cuidado ou o teu corpo reflete desprezo? Mas não se culpa se refletir desprezo. A gente está aqui para te acolher, para caminhar junto. A gente está aqui para dizer, olha, vamos pegar uma na mão da outra e a gente vai. Como que tá o teu corpo, que é templo? O teu pezinho tá lá bonitinho, cheirosinho, tá cuidado? Tua mão, teu cabelo? Ou quando tu vai num casamento, tu nem se reconhece de tão linda que tu fica. E nos restos dos teus dias... Bom dia, Cris. No resto dos teus dias eu tô lá, largada. Mas se eu vou a um casamento, eu me arrumo. Nossa, eu preparo. Aí eu tô dando o melhor pros outros. Literalmente. Eu tô dando o meu melhor para as pessoas. Não, o melhor primeiro tem que ser para mim. Porque dentro de mim habita o Espírito Santo. Dentro de mim existe uma verdade. E aí ontem nessa consulta eu falei, olha, tem uma paciente que tem crises de epilepsia e eu tô estudando a dieta cetogênica e tal. Sim, é muito boa. Tem uma mãe nos Estados Unidos que tem um filho autista. É uma mãe pesquisadora. E ela começou a estudar porque ela queria entender como é que o autista se comportava diante da alimentação. E essa pesquisadora descobriu que tinham alimentos que deixavam o filho dela agressivo por conta da flora intestinal. Olha que lindo isso! Quantas pessoas você já ouviu por esses dias que têm filhos autistas? Se mudar a alimentação, a criança melhora. A criança melhora se mudar a alimentação. Mas por que é mais fácil eu dizer eu tenho um filho autista grau 3, eu tenho um filho autista... Não, gente, não é bonito ter rótulo. Vamos ajudar essas pessoas. E eu falei, opa, mas tem alguma teoria, algum artigo que eu possa ler? Tem um livro aqui, eu vou te passar o livro desse estudo, é maravilhoso. Eu falei, já quero. Tem muitas pessoas hoje que precisam de ajuda. Eu preciso de ajuda. Porque se eu tenho conhecimento, eu consigo ajudar alguém. Se eu não tenho, nem eu me ajudo. Entende que cuidar do teu templo, mulher, hoje, é o despertar para nossa consciência, é o despertar, é o acordar para dizer assim, ó, a minha prioridade sou eu, a minha prioridade é o meu corpo, é o meu templo, porque é por meio dele que eu vou cumprir o meu chamado. Então, tu vai se olhar no espelho a partir de hoje e tu vai se ver daqui 10 anos. Porque talvez hoje, como tu se vê, não motiva. Talvez como tu se vê hoje, não vai. Ainda tem coisa que tu quer melhorar, então começa a se ver lá na frente. Sabe o que é lindo da Bíblia? Tem um versículo que eu amo. Tudo aquilo que tu pedir, crendo que tu já recebeu, tu vai receber. Assim como eu vejo no meu coração, assim eu sou. Não é assim? E aí? E aí significa que se eu de verdade fizer essa pergunta, como é que vai ser a Cibele daqui 5 anos? Eu não tinha feito essa pergunta. Eu sei que daqui 5 anos eu quero ter feito uma coisa, feito outra, comprado um carro, só coisas. Mas e o corpo? E o templo? E a máquina que vai fazer isso acontecer? Essa nem vi, nem olhei para essa máquina. Só que se eu não cuidar da máquina, eu não vou nem chegar lá. Daqui adiante, eu quero ter feito uma viagem internacional. Se eu não cuidar da máquina, eu não vou chegar. Se nós não cuidarmos do nosso corpo, a gente não vai chegar lá. Não vai ser entregue mensagem. Fez sentido? Como você vai estar daqui 10 anos? Como você vai estar com os seus netos? Como você vai estar com os teus filhos? Tu já tem filhos? Como? Como que você vai estar com os teus projetos, com os teus sonhos? Como? Como você vai estar
daqui 5, 10 anos, depende do que tu tá fazendo hoje com o teu corpo. Tá fazendo sentido? Dá uma nota de 0 a 10, o quanto tu tá se cuidando. Dá uma nota de 0 a 10, o quanto tu tá sendo prioridade. Dá uma nota de 0 a 10 de quando tu vai se alimentar, se tu faz escolhas conscientes. Pensando nessa pessoa daqui 5 anos. Fala pra mim, Cris, Rosiane, Jace, Dalva, Vanessa, Maria, fala pra mim. Daqui 5 e 10 anos, como é que vocês vão estar? Do jeitinho que vocês estão fazendo hoje. Eu vou falar de mim. Se do jeitinho que eu tô fazendo hoje, daqui 5 anos, talvez eu nem esteja mais nesse plano. Porque tem dia que eu piso na jaca. Sibeli, sério? Não parece sério. Tem que ser consciente aqui e verdadeira com vocês. Hoje, 50% do meu tempo eu tô cuidando dos outros. E eu não tô nem falando da live, tá? Que a live é a minha prioridade. Eu acordo de manhã, converso com Deus. Não. A live tá dentro de um intervalo. É isso aí. Eu também cuido, mas às vezes eu caio. Agora, o que eu tenho que analisar? Para as vezes que eu tô caindo, o que acontece quando eu caio? Que ambiente que eu tô quando eu caio? E aí, para fechar com chave de ouro esse conhecimento que já deu 30 minutos, o médico fala, Sibeli, de 8 a 15% é informação genética. Então, esse negócio de dizer, eu tenho diabetes porque a minha mãe teve, cai por terra. Cai por terra. Mentira. Eu tenho câncer porque a minha mãe cai por terra. Mentira. 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 O teu ambiente está proporcionando essas doenças para você, o ambiente que você tá, o que você está comendo, o que você está fazendo. Mentira. Pode ter uma informação ali, mas a epigenética veio para dizer que tu pode mudar tudo. Você imagina um médico olhando para mim e falando, Sibeli, era fácil ser médico em 1990. Tudo que tu falava para as pessoas e dizia que era culpa da genética, elas acreditavam, porque não tinha estudo comprovando o contrário. Hoje em dia, além de estudo, tem internet, tem conhecimento, a gente não pode mais mentir. E aí? E aí? A gente precisa rever. A gente precisa rever para a gente poder colocar a prioridade, meninas. Se a gente hoje tem o conhecimento que fala que tudo que eu faço hoje, eu moldo as minhas células para aprender a, sabe, me levar para um lugar de cuidado, de prioridade, de amar o meu corpo. Eu amo muito meu marido, mas eu me esqueço de mim. Tá errado. Eu tô endeusando o outro. O meu filho, meu amorzinho, a mãezinha vai fazer uma comidinha para você, vai fazer tudo para você. E para mim, primeiro? Primeiro eu tenho que estar bem. Então você entende que se hoje caiu por terra aquela coisa de que tudo era culpa da genética, a gente não precisa mais estar ancorado nesse lugar? A gente pode fazer coisas diferentes. A gente pode estar num lugar diferente. Sem esse peso de dizer, eu tô doente porque a minha mãe tinha e aí eu vou cuidar porque eu vou ter também, ou eu posso ter também. Não. Eu posso cancelar isso. É só mudar o ambiente que eu tô. É só mudar as minhas atitudes, as minhas práticas, eu ter horário para as coisas. Eu ter prioridade. Tenha agenda. Mulher, tenha uma agenda. Tenha uma agenda. Quais são os teus compromissos? Eu nem sou importante para ter uma agenda. Tenha uma agenda. Pega um calendário. Essa data aqui é o meu aniversário. O que eu vou fazer no meu aniversário? Programa, planeja. Dá prioridade. Eu nem gosto de aniversário. Se tu não gosta de aniversário, tá alguma coisa errada. Algum trauma enraizado aí. Porque se tu não gosta de comemorar a vida, não faz sentido. Tu pode não gostar de festa, tá tudo bem. Tem gente que prefere uma viagem, é gosto. Mas agora não gostar de comemorar o teu novo ciclo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Dalva, vou colocar em prática. Que Deus continue abençoando e usando você. Amém, amém. É isso aí. Parabéns. Tenho muito orgulho da Dalva. Muito orgulho. Um dia eu quero trazer ela para a live junto comigo. Para falar de toda mudança, toda transformação. Quero fazer um podcast aqui com ela. Logo ela vem para Joinville. Tá lá no Rio Grande. É muita transformação quando a gente decide cuidar da gente mesmo. Abrir a mente, expandir a mente, olhar com amor para a gente mesmo.
E meninas, eu falo com muito amor isso aqui, com muito amor. Se priorize, se valorize, se ame. A partir de hoje, vamos fazer um marco, um acordo, um contrato, dá a tua mão aí que eu dou a minha mão aqui. De a gente de verdade acordar e dizer bom dia, Espírito Santo. Esse corpo aqui é o lugar onde tu habita. E só por isso já é motivo de eu cuidar, de eu zelar, de eu fazer a manutenção diária. Adianta ter uma piscina na tua casa se tu não cuida? Ai, meu sonho é ter uma piscina. Tá lá cheio de limo, criando mosquito, dengue. Não adianta. Não adianta. De verdade, não adianta. Você compra uma casa... Tá fazendo sentido? Dá um joinha ali, marca uma mãozinha. Tá fazendo sentido até aqui? Você comprou uma casa hoje, se você não fizer a manutenção dela, em 5, 10 anos tá tudo estragada, a tinta tá tudo lascada. As coisas estão tudo velha. E a tua casinha aqui, o teu templo, como é que tá? Tá bom, mulher? Eu amo a tua vida, mas primeiro eu preciso amar a minha. E essa tem que ser a tua frase. Ei, eu amo a tua vida, mas primeiro eu preciso amar a minha. Eu preciso amar com amor, porque eu só posso te dar aquilo que está dentro de mim. E se eu não me amar, eu não consigo de verdade transferir isso para você. Eu posso até falar, mas tu não vai sentir, não vai ser uma verdade na tua vida também. A gente vai passar anos da nossa vida só se enrolando. A gente fala dos outros lá, né? Que fala e não faz nada. Fica pregando coisa que não vive. E a gente? Eu tive uma conversa ontem, só pra gente finalizar aqui, com uma pessoa que eu amo muito. Um tempo de mesa nós tivemos. E aí a gente falou assim, olha, a gente quer que os nossos filhos façam tudo. Acertem em tudo. A gente quer que os nossos filhos sejam experts, a gente quer que os nossos filhos e tal, né? Tô traduzindo em outras palavras aqui a nossa conversa. A gente quer que os nossos filhos... Mas e nós? Quantas coisas a gente prometeu que ia mudar e a gente não mudou? A gente ainda continua fazendo errado. Quantas coisas a gente decidiu que a gente faria diferente e a gente não mudou? Fala pra mim. Não é assim? A gente quer muito cobrar dos outros. Que eles mudem, que eles sejam educados, que eles sejam honestos, que eles sejam... que não mintam. Mas eu tô mentindo pra mim o tempo inteiro. Que eu vou mudar, que eu vou fazer, que eu vou ser diferente, que eu vou isso, que eu vou ser aquilo. E não faço. E não faço. Do que é que muda? O que é que me difere dessa pessoa que eu tô querendo mudar se nem eu mesmo mudo? Quer que o outro mude? Mude você primeiro. Quer mudar alguém? Muda você primeiro. Seja você o exemplo dessa pessoa. Sabe? É assim. E o mundo à nossa volta vai se transformando. Porque quem não conecta vai se afastar. Você nem vai precisar desligar ninguém da tua vida, não. Ai, mas o que os outros vão pensar? Vão me chamar de metida porque agora eu tô caminhando todo dia. Tu tá dando exemplo para essa pessoa cuidar da vida dela também. Diga, vá cuidar da sua vida. Tem um mentor que fala isso. Vá cuidar da sua vida. Deixa que eu cuido da minha. Sabe uma coisa? Quando chegam pessoas que dizem assim, ai, Sibeli, aquela fulana lá não curtiu o que tu falou. Eu fico tão em paz porque eu sei o que eu carrego. De verdade, eu sei o que eu vibro, eu sei o que eu tô emanando. E se aquela pessoa não curtiu, eu entendo que aquela frequência nem faz sentido estar conectada comigo. Que bom que foi. Porque um dia eu já fui a frequência ruim de alguém. Eu já fui a pessoa que causou peso na vida dos outros. Eu já fui, eu reconheço. Então é tão bom quando tu sabe a frequência que tu carrega, que tu sabe o que habita dentro de você. E quando você olha para uma pessoa que diz, ai, que ela não conectou contigo, que tu olha com a pessoa, tu tem compaixão. Mas tu diz, que bom que ela não tá aqui, porque senão é peso espiritual, nem faz sentido. Mas a nosso ego quer carregar todo mundo, que a gente tem um espírito, né? Sabe aquele espírito da salvadora da pátria? Não vai dar certo. Tu vai se matar, mulher. E tu não vai conseguir nada. Além de dor, artrite, artrose, asites e todas as inflamações do teu corpo. De verdade, cuida de você, só de você, cuida do teu tempo, que é o bem mais precioso que tu tem. Para de querer carregar todo mundo. Tu não é trem. Obrigada, Espírito Santo. Tu não é um trem. Tu é um veículo lindo, cheiroso,
que tem que ser cuidado, que tem que ser amado. Tá bom? Quem tá comigo aqui, levanta a mão. É isso. Diga, eu escolho cuidar do meu tempo. E para de querer culpar os outros. E para de querer achar defeito. E para de querer achar justificativa. E para de ficar grudado na preguiça. E para de ficar olhando porque não deu certo. E para com isso. Para com isso. De verdade, para. Para de ociar a sua vida. Para de dizer eu não consigo. Ontem eu estava ouvindo uma aula de uma mentora minha e ela fala assim, quando a mulher fala, né? É só uma fala que às vezes sai da nossa boca. Nossa, eu sinto que eu não vou dar conta, tudo de errado está acontecendo. Para de verbalizar isso, que de verdade tudo de errado vai começar a acontecer. Qualquer palavra negativa que a gente fala está suando o tempo inteiro, está gerando mais do mesmo. Para. Se alegra com a conquista de alguém, porque se tu não se alegrar com o corpo da menina que está lá na academia, tu nunca vai chegar naquela realidade de ser uma mulher disciplinada. Ao contrário, a gente vai estar aqui cheia de pochete, cheia de gordura, cheia de coisa, porque a gente não consegue ver beleza numa pessoa que tem disciplina. Como é que eu vou ter disciplina? Meninas, é com muito amor, porque eu tô falando para mim antes. Durante muito tempo eu julguei aquelas irmãs que vão pra academia com aquelas calças, com aquelas coisas. Hoje eu olho e digo, poxa, que bonita essa disciplina. Eu não preciso me vestir daquela forma, porque eu acredito que seja uma exposição ao corpo. Mas de alguma forma eu olho e eu digo, como é admirável a mulher que tem disciplina, porque aquele corpo foi conquistado com disciplina. Ai, mas tu não sabe, né? Ela tem dinheiro. Para com isso, porque a rua tá ali, tu pode colocar um tênis e pode caminhar. Tu pode fazer abdominal até na cadeira. A diferença é que essa pessoa priorizou algo que é o tempo. Ai, mas ela sai com 10 homens. Aí eu já começo a julgar. Quando é que eu vou entrar no lugar de cuidar do meu templo? Se eu tô olhando para aquela mulher e eu tô chamando ela de vagabunda. Quando que eu vou cuidar do meu templo? Nunca. Porque o meu corpo vai entender assim, não. Quem cuida do corpo, que vai pra academia, porque que malha, isso é tudo umas... Sai desse lugar, mulher. Sai desse lugar. Sai desse lugar, de verdade. Quando tu olhar uma mulher que se cuida, olha com amor, com compaixão, porque ela investiu tempo em cuidar do tempo dela. As escolhas dela não diz respeito a nós. Porque a Bíblia diz assim, ó, não julgueis. E quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Pronto, morreu. Só que tu não aprendeu a julgar sozinha. Alguém lá atrás, na tua infância, julgava os outros também. Alguém lá atrás, na tua infância, ensinou esse padrão de comportamento de que a gente olha o outro e começa a dar nome, começa a julgar e começa a falar do outro, começa a fofocar. Nunca a gente cresce na vida enquanto a gente fofocar dos outros. Nunca. Nunca a gente vai crescer. Nunca a gente vai para o próximo nível. Nunca a gente vai romper com a miséria na nossa vida. Nunca. Meninas, é em amor. Quando eu vou me empolgando assim, é em amor. Com muito amor. Decida por você hoje. Decida por você agora. A olhar o belo da vida, sem julgar. Porque tudo que eu tô julgando, eu tô criando uma barreira para que aquilo nunca aconteça na minha vida. Quando eu olho uma mulher com um carro bonito, uma mulher bonita, eu já olho e digo, o meu pensamento vem primeiro, deve ser casada com um velho. Deve ser casada com um velho, rico, milionário. O que o meu corpo diz? O que a minha mente fala para mim? Isso não é para ti, Sibeli. Isso não é para ti. Barreira. 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 Então, quando eu vejo a beleza e que eu honro a vida do outro e que eu sinto graça, eu sinto alegria pela conquista do outro, o que a minha mente diz e o meu corpo entende? Poxa, isso é legal. Manda isso aqui também para mim aqui, que isso é bom. Agora, quando eu julgo, eu crio barreira. Nunca vai acontecer na minha vida. Nunca vou deixar de ter um chinelo velho para calçar. Vou viver uma vida inteira só na desgraceira. Só na miséria. Só no corpo não cuidado. Porque cuidar do corpo... Você sabe uma coisa? Gente, eu falei que ia finalizar 30 minutos, né? Já passou 44, desculpa, mas foi rolando aqui. E tem gente aqui, então eu vou continuar mais um minutinho. A gente cresceu, a nossa geração de 30, 40 anos aqui, cresceu assistindo Banheira de Gugu.
Banheira de Gugu era aquelas irmãs com a bunda desse tamanho, com fio dental, e um monte de sabonete, aquela mulherada se esfregando no corpo dos homens, e a mão naquilo, aquilo na mão, uma miséria. A pornografia, meio-dia. As famílias tudo almoçando, assistindo aquele puteiro. O que cresce na nossa mente? Na cabeça dos meninos, só coisa ruim, só pornografia, só ladeira abaixo. Na cabeça das mulheres, vagabunda, tudo puto, vagabundo. Mas eram corpos bonitos, corpos cuidados. Mas não, é ruim, é feio. Então foi se exposto uma sexualidade pra gente na nossa infância que não foi saudável. Aquilo não é saudável. Crianças pequenas sendo tirado a inocência muito cedo, numa televisão aberta. Só que agora tem muitos maridos com problema de pornografia e o povo não sabe olhar para lá. Lá para trás, onde é que está a origem disso? Eu que atendo casais, é desesperador. Tem homens que não conseguem olhar um outdoor que começa a entrar nesse lugar. Eu estou falando de corpo, o corpo está reagindo o tempo inteiro. Eu tenho cuidado do meu corpo. E vice-versa, tem mulheres que também estão nesse lugar. De olhar o corpo do irmão vizinho e dizer, Senhor, glória a Deus, amém. Deus seja louvado pela vida daquele corpo. Contaminou a nossa mente. Se contaminou a nossa mente e aquilo era algo ruim, não vou querer cuidar do meu corpo. Porque senão eu vou ser aquela mesma pessoa. Eu só preciso identificar o que é que está me parando. O que é que está me impedindo de eu ir, de eu romper. E limpar. E dizer, aquilo lá não rege a minha vida. Aquilo lá é o que eles faziam. Eu posso fazer outras escolhas. Eu posso ter um corpo cuidado, porque se tu começar a cuidar do teu corpo, desculpa, mas ele vai voltar pro formato que Deus criou. Se tu parar de dar bobiça, besteira, lixo pro teu corpo, ele vai desinchar. Vai diminuir, ele vai. Ai, Sibeli, mas tu não sabe. Não, e nem quero saber, porque para mim justificativa não cola mais. O que eu quero fazer com o meu corpo? O que eu quero fazer com o meu tempo? E quando eu vejo uma mulher que fez uma cirurgia plástica, se achando a novinha. Deixa fazer, deixa se sentir bem. Deixa empinar os peitos, deixa. Deixa arrancar a pochete da barriga, deixa fazer uns negócios, deixa. Que lindo! Nossa, eu elogio. Nossa, deixa eu ver como é que ficou. Ficou bonito. Valoriza. Porque tudo aquilo que eu elogio no outro, eu tô abrindo possibilidade para que venha para mim. Se eu passo na rua por uma casa bonita, eu já vou abençoando, Senhor. Pessoa, prospera essa casa. Que a pessoa que está nessa casa multiplique os bens, o entendimento, a sabedoria. Que casa linda, Senhor. Tem uma rua aqui em Joinville, do condomínio Orleans, que é aberta. Tem dias que eu mudo a minha rota para passar só para abençoar as casas. Senhor, abençoa. Prospera cada vez mais. Que eles tenham muito mais entendimento, sabedoria. Que os negócios deles cresçam. E que daqui eles possam ir para frente. Que eles possam vender essa casa para uma outra pessoa que está crescendo também. Mudei a mentalidade. Mas antes, quando eu olhava uma casa bonita, eu falava, cacheiro. Lá na infância, alguém colocou isso na minha cabeça. Esse aí, ó, vende droga. Esse aí, se é a casa que o fulano deu pro amante dele. Tá fazendo sentido? Me perdoem por extrapolar o horário. Eu não vou deixar essa live gravada, salva. Eu vou colocar e vou deixar disponível talvez até o meio-dia. Vou avisar lá no outro grupo, né? Porque tem bastante coisas aqui hoje. Essa eu não vou deixar aberta. Se tu quiser rever o começo tal, até meio-dia. Tá bom? Em amor, meninas, eu falo isso. Eu nunca expus tantas coisas, tantos pensamentos em nenhum momento até aqui. Mas eu precisava trazer para você como o cérebro funciona. Tudo aquilo que eu tô julgando no outro, eu tô criando barreira. Tudo aquilo que eu tô criticando no outro, eu tô criando barreira para que aquilo não aconteça comigo. E se o que eu tô criticando for a prosperidade de alguém, como é que a prosperidade vai vir para minha vida? Se eu não respeito alguém que está ministrando, alguém que está falando, como é que um dia eu vou chegar a falar para alguém, a transferir um conhecimento para alguém?
Então eu aprendi que eu posso até não estar sintonizado com a palestra, mas eu respeito. Eu só me levanto e saio quando o que a pessoa está falando está ferindo os meus princípios, que foi o que aconteceu por esses tempos. Que eu levantei e saí de um lugar onde eu respeito. Fui, me recompus, respirei e voltei. Você entende? Então, assim, ó, respeita o outro, acolhe e honra e deixa aberto para que mais bênção venha na tua vida, mais prosperidade venha na tua vida. A Bíblia diz: não julgueis. A Bíblia diz: quem não tem pecado, tire a primeira pedra. Está aqui no livro sagrado. Isso é honrar o teu templo, isso é honrar o teu corpo. Porque primeiro que se eu estou criticando, tá vindo cortisol, tá vindo estado de alerta, meu corpo tá adoecendo, tá inflamando tudo. Se eu estou olhando para a pessoa e digo, poxa, que bênção, que alegria, vai longe, vai cada vez mais, flua. O meu corpo está entendendo que aquilo é gratidão e ele está liberando os melhores hormônios que tem, a ocitocina, a serotonina, a dopamina. Eu estou vibrando. Quando eu vejo que a Amanda posta a receitinha lá no grupo, uau! Que maravilha! Daí vem outra e posta também, e vem outra. Que legal, é isso! A gente precisa vibrar na conquista do outro. Pô, eliminei 15 quilos, que massa! Compartilha aqui, porque tem mulher também nesse lugar que está nesse processo. Não, aqui quem fala sou eu. Só eu falo, eu sou a dona do grupo. Não, gente, não existe isso. Não existe isso. Até porque se eu quisesse um grupo só de aviso, onde as pessoas olhassem, tinha um grupinho só de aviso e tem um grupo aberto para todo mundo compartilhar vida, alegria, abundância. O reino é movimento. A vida é movimento. Só nós. Sabe o que a gente faz? O fluxo da vida está aqui, tá? Dentro da gente, o fluxo fluindo. Dentro da vida da gente. A gente faz o quê? A gente esmaga. Assim, ó, tampa todas as possibilidades de passagem de prosperidade. Com as nossas críticas, com as nossas reclamações, com os nossos achismos, com os nossos padrões antigos. Ontem uma pessoa falou assim para mim, eu não consigo vender. Para mim, na minha cabeça, é doar. Parece que se eu vender, eu tô sendo... Eu falei, isso é não merecimento. Isso é um não merecimento, eu não mereço prosperar. Isso é escassez. Porque qual é a forma de você ter dinheiro? Vendendo algo. Se eu não posso vender, onde é que eu tô presa? Numa escassez, numa miséria, num não crescimento. Entendeu? É isso. Amém? Obrigada pela tua companhia. Que Deus abençoe teu dia. Flua. Pega esse link e encaminha para alguém. Até meio-dia tá disponível. Depois eu vou fechar. Tá bom? Um beijo no teu coração. Fique com Deus. E a gente se encontra amanhã. Me perdoa porque dobrou o tempo dessa live. Mas era necessário. Tá bom? Deixa um comentário no grupo que você tá, se fez sentido para você, para que outras pessoas possam ser tocadas para assistir também. Tá bom? Gente, excelente dia. Fluam, voem alto. Se tu pegou o final, só volta o começo, se fizer sentido. Tá bom? E a gente se encontra amanhã aqui. Até lá.